Chegando um assunto que a gente sabia que uma hora essa bomba iria estourar. Muitos foram os avisos, muitos foram os recados, mas essa bomba iria estourar, né? E tinha que ser para cima do nosso Vasco. Essa ex-gestão, que fez uma gestão temerária, que isso é um crime, que está sendo tudo descoberto nesse exato momento. Agora, o contrato da Vasco SAF com esta 777 fajuta. Quantas vezes a gente falou? Porque eu nunca acreditei nessa empresa fajuta. Então a KPMG, que é uma empresa de consultoria, entra com um processo contra a 777 Partners, a Vasco, aliás, entra com um processo contra a Vasco SAF e pede segredo de justiça, algo que foi negado. Eu vou trazer a matéria aqui para você ver que o Pedrinho, a atitude que o Pedrinho tomou em relação a 777 fajuta foi o que salvou o Vasco de uma falência, a Vasco SAF. A Vasco SAF de ter aí as suas ações, todas elas envolvidas nas dívidas dessa fraudulenta empresa que está suja, mais suja do que pau de galinheiro em todo o mundo. Para você ter uma ideia, e você já deve saber disso, eles foram despejados do próprio escritório. Do próprio escritório. Eu vou trazer a matéria completa para você. Se inscreva, ativa, compartilha, deixa o like, que eu preciso que isso seja compartilhado para que mais vascaíno entenda isso. Eu sei que tem vários canais que estão trazendo esse assunto, eu quero ser mais um a somar com esses canais. Então olha só essa matéria do GE. Então vamos à matéria. Olha aí que saiu no GE. Com segredo de justiça negado, contrato de venda da SAF do Vasco para a 777 é revelado o que tanta gente gostaria que acontecesse, inclusive eu. Então, o acordo de acionistas regrava o relacionamento entre clube e 777, inclusive para hipótese de inadimplência dos americanos e tentativa de revenda. Vocês lembram quando o Salgado foi perguntado, e até mesmo o Carlos Osório, se outras empresas teriam procurado o Vasco ou se o Vasco teria procurado outras empresas? Eles disseram que eles procuraram várias empresas e que só a 777 quis. Não é verdade? Vamos ver se isso é verdade. Olha só, 2 anos após a assinatura dos contratos que selaram a venda da SAF do Vasco para a 777, os documentos se tornam agora públicos. Em ação ajuizada no Tribunal de Justiça de São Paulo, a juíza Melissa Bertolucci negou o pedido por segredo de... Chega, né? Chega. Então ela negou o pedido por segredo de justiça, o que possibilitou a abertura deles. São mais de 350 páginas e aqui o GE está colocando alguma coisa. Então a ação, ela corre, tá aqui ó, na 27ª Vara Civil e foi apresentada pela KPMG, consultoria que intermediou a venda para os americanos. A empresa teria direito aí a 24 milhões e meio pelos serviços prestados ao clube, mas alega que só recebeu 6 milhões e 600 em setembro de 2022 e tem pagamentos atrasados. Sem direito ao segredo da justiça, pedido pela consultoria e negado pela magistrada, então o GE teve acesso às 394 páginas do processo, dentre as quais consta aí o acordo de acionistas acionado por Vasco e 777 Partners. Vamos ver isso aqui. Cujos efeitos foram suspensos por decisão judicial em maio desse ano. E se o Pedrinho não faz isso... Então aqui diz que ainda não é possível ter todas as informações sobre o negócio. Em resumo, existem 2 documentos fundamentais para compreendê-lo, que é o acordo de acionistas, que regra o relacionamento entre os sócios da SAF, e o contrato de investimento, que detalha questões financeiras. Apenas o acordo de acionistas foi anexado na ação judicial e só ele, então, foi revelado por enquanto. Então, no momento, o Vasco e a ECAP, que é a atual controladora da 777, tentam revender a SAF do clube no mercado. Vamos lá.
Obrigações financeiras. Então lá no GE, você vai ver aí, ó. Apesar de não conter todas as cifras da sociedade entre Vasco e 777, pois esses são contidos no contrato de investimento, o acordo de acionistas faz menção a valores quando é necessário tratar de regras e penalidades. Por isso, há a abertura de parte do panorama financeiro. Ao comprar a SAF, a 777 se comprometeu a assumir as dívidas feitas pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, a Associação Civil, e a fazer os aportes anuais da própria empresa. Esses números já foram públicos, tá? Eu não vou falar de novo aqui. O contrato também regrou uma série de valores que a 777 deveria cumprir para estimular a competitividade do time. Algo que nós sabemos que eles não cumpriram. E isso era a confidencialidade. Eram mantidas em sigilo. Então eles não fizeram. Você viu que com a 777 o Vasco estava uma porcaria. Ou seja, eles não fizeram o time se tornar competitivo, ganhar títulos, que foi o que mais o senhor Carlos Osório falava aí nos canais. Então tá aí, ó. Prometeram infraestrutura, modernização e renovação do CT e não fizeram nada. Não fizeram nada. Então olha quantas coisas eles não cumpriram. Tá aí, ó. O senhor João Salgado com Joss Wander, que foi despejado do seu escritório em Miami. Despejado. Estão falidos. Olha só, caso a 777 não cumprisse alguma dessas obrigações financeiras, ela seria vetada de distribuir dividendos para os proprietários ao término do exercício. Ou seja, mesmo que a SAF desse lucro, o que não deu, esse dinheiro não poderia ser recolhido pelos americanos ao fim de cada ano. Mas será que foi isso que nós vimos? Hein? Bom, nesse trecho do contrato, também foi estabelecido que o Vasco deveria ser o carro-chefe, o flagship. Carro-chefe. E a gente viu os investimentos, os jogadores poderosos que chegaram no Vasco na era da 777, para ser o carro-chefe. Pois é. Mas aí vem a falta de pagamento. Olha só, quando a Associação do Vasco, o Pedrinho, entrou com ação judicial para remover a empresa famigerada 777 do comando da SAF no início desse ano, o seu principal argumento, o que argumentou o Pedrinho e os seus pares, era a iminente inadimplência, haja vista as várias informações e notícias de falência e de débitos gigantescos, astronômicos em dólares, que essa empresa havia dado muito calote. Então, existia, o Pedrinho pensou, poxa, se esses caras estão desse jeito, eles não vão aportar aqui no Vasco. Em maio, a diretoria alegava que a parcela de setembro não seria depositado. Haja vista, eu vou falar aqui com minhas palavras, das notícias que rodavam o mundo inteiro da inadimplência, da safadeza dessa empresa. O contrato do clube empresa tinha um mecanismo chamado que é o tal do bônus de subscrição, para defender a associação caso esses americanos não fizessem o pagamento. Seu funcionamento está descrito no acordo de acionista. Está aí o cara que merece ser valorizado porque ele tomou a atitude correta. O Pedrinho tomou a atitude correta para proteger o Clube de Regatas Vasco da Gama. Na hipótese da inadimplência, segundo o contrato, isso que o GE está trazendo é o que está no contrato. Passados 30 dias do vencimento da parcela do aporte, o Vasco emitiria um título no valor de R$1.000, que lhe daria direito a retomar o comando da SAF. Tá? A 777 também tinha um bônus e tal, papapá, e por aí vai. Pois é, né? Revenda da SAF. Olha só o que diz o acordo dos acionistas que eles mantinham em sigilo. O acordo de acionista nesse contrato impunha restrições a 777 Partners na renegociação da SAF vascaína, durante o período chamado de look-up, né? Até o pagamento de todos os aportes. O investidor não poderia vender o clube empresa para terceiros enquanto não tivesse terminado de aportar os 700 milhões. O único meio era eles aportarem tudo. Mas o que me chama a atenção é isso aqui. Também existia restrições a outros grupos, citados explicitamente no contrato. Ou seja, o City não poderia comprar o Vasco, tá? A Felwa Sport Group não poderia comprar o Vasco, a Pacific Med Group, a Red Bull, a EAG Football. O Vasco não poderia vender um percentual da SAF enquanto a 777 fosse a controladora. Então percebe que essas empresas, elas demonstraram interesse
demonstraram interesse, mas estava no contrato que não, era somente a 777. E o processo de revenda foi regrado pelo acordo de acionistas. Seu Salgado sabia, seu Osório sabia, ninguém é inocente nessa história não. Seu Duque Estrada sabia, ninguém é inocente, mas não falaram isso para você, não falaram isso para o sócio. Agora, como é que se assina? Como é que se permite, na época, entrar uma empresa dessa sem que eu tivesse tomado conhecimento disso? Pois é. O processo de revenda foi regrado pelo acordo de acionistas. O Vasco, por exemplo, tinha o chamado drag along, que era o direito de arrastar em tradução aproximada. Suponha que a 777 não fizesse o pagamento da parcela do investimento. O clube usasse o bônus de subscrição e recuperasse o comando da SAF com mais de 50% do capital social da companhia. Nessa hipótese, o Vasco tinha por contrato o direito de obrigar os americanos a vender o percentual que eles ainda tivessem da SAF, caso chegasse a oferta de um novo comprador, pelo mesmo preço ou pelas mesmas condições que o próprio clube teria negociado. Como a 777 ainda não havia integralizado o valor suficiente para se tornar controladora definitiva da SAF, porque faliram, são caloteiros, e graças a Deus que saíram do Vasco, a quantia investida até maio era equivalente a 31% da SAF. Este poderia ser o quadro. No entanto, a atual diretoria do Pedrinho optou por outro caminho, com a suspensão dos contratos por via judicial em maio. Gente, então, olha, isso é só a primeira parte, primeiro capítulo dessa questão aí, desse contrato que acabou o segredo de justiça. Tá, eu vou trazer ainda mais informações para vocês aqui. Agora, coloca aí nos comentários o que você acha. O que você sabia? Você torceu para que o Vasco fosse vendido para essa 777 na época? Se sente enganado? Pois é, o nosso Vasco hoje se vê com uma SAF, com um caixa baixo, por causa de todas essas pilantragens que fizeram com o Vasco. E o Pedrinho está tentando de todas as formas recuperar tudo isso aí. E que venha, se vier, que eu acho que o novo investidor pode ser o próprio Vasco da Gama. Pode ser a sua torcida ou um torcedor do Vasco apaixonado. Tá? Eu não gostaria jamais de ver o Vasco sendo vendido novamente para pessoas que não conhecem a história do Vasco, não sabem o que é o Vasco e nem a grandeza da sua marca. Então, eu queria trazer isso para você aqui, já que outros canais trouxeram, também queria trazer aqui no nosso canal. Tá? Muitas pessoas foram enganadas, eu não, porque eu nunca apoiei a venda do Vasco para essa 777 sem que o contrato fosse revelado, mostrado. Você vê, está se mostrando aí o contrato, quantas picaretagens existiam, até mesmo para o Vasco não ser vendido para outro conglomerado a não ser a 77. Claro, né, seu Salgado? Claro, né? A comissão não ia pilhar. Outros conglomerados, outras empresas não iam fechar ou não fecharam com vocês. Então tá aí essa informação. Fique com Deus e até a próxima.